presidente Jair Bolsonaro trocou 10 vice-líderes de seu governo na Câmara dos Deputados. As novas nomeações foram oficializadas na edição do Diário Oficial da União. Na prática, a medida substitui parlamentares da ala bolsonarista do PSL, como Carla Zambelli, por políticos de outros partidos. De acordo com a liderança do governo, partidos da base aliada indicaram um vice-líder através dos líderes dessas legendas. O aceno faz parte do esforço do Executivo em busca de mais votos para aprovar projetos considerados vitais para o governo, como a criação do Renda Cidadã, programa social que vai substituir o Bolsa Família, e também a reforma tributária. A resistência de uma parcela das lideranças do Congresso foi um dos motivos pelos quais o governo desistiu de encaminhar a segunda etapa da reforma administrativa ainda este ano. A criação de um novo imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF é o principal ponto de discórdia. São os novos vice-líderes do governo na Câmara, Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, Joaquim Passarinho, PSD do Pará, Alberto Neto, Republicanos do Amazonas, Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, Gustinho Ribeiro, do Solidariedade de Sergipe, Marreca Filho, Patriota do Maranhão, Carla Dixon, do PROS do Rio Grande do Norte, Paulo Azir, do DEM da Bahia, Lúcio Moschini, MDB de Rondônia. Foram retirados da função de vice-líder do governo na Câmara Carla Zambelli, Guilherme Derrite, Carlos Jordi, Coronel Armando, Eros Biondini, Diego Garcia, Aline Sleutz, Caroline de Tone e Caroline de Tone, por fim. Mais cedo, a deputada Carla Zambelli falou aqui com a Jovem Pan e comentou o caso. Vamos acompanhar. O presidente não pode governar por decreto. Então, ele assina vários decretos, medidas provisórias, mas é muito importante a participação do legislativo. E o presidente tem percebido cada vez mais que é necessário essa conversa. O presidente não vai ceder e não cedeu para cargos do primeiro escalão, então a gente continua aí com as estatais e com todos os ministérios de indicações técnicas, mas é importante essa conversa com outros partidos. A gente não tinha, né, número suficiente para aprovar principalmente as pautas conservadoras que são importantes para o governo, e o presidente não tem como sancionar sem autorização do Congresso. Então eu acho muito importante isso. É como eu disse na reunião, pessoas como eu, como Aline Sleutz, Carlos Jordi, a gente não necessariamente precisa estar na vice-liderança para ajudar o governo. Aí a fala da deputada Carla Zambelli, eu reforço que essas e outras informações você encontra no site da Jovem Pan, jp.com.br. José Maria Trindade, quero ouvi-lo, Zé. Ô Vitor, a vice-liderança não é um cargo importante, viu? Existem 10 vice-líderes, ou seja, é quase nada mesmo. O importante mesmo é o líder e o primeiro vice-líder que substitui o líder. Mas essa substituição deve-se a esta união do presidente Bolsonaro com o Centrão, como diz a deputada Carla Zambelli. Eu conversei com vice-líderes que saíram e todos foram mais ou menos nesta linha. Eu vi ali algumas revoltas e tal, mas muito de forma de bastidor, nada publicamente, né? Então saiu, o principal mesmo da mudança foi a saída do deputado Vitor Hugo. Esta troca foi realmente difícil e poderia ser danosa. Mas o Vitor Hugo entendeu o processo, ficou chateado, mas não deu declarações contra o presidente Jair Bolsonaro. É amigo antigo do presidente Jair Bolsonaro. Alguns desses vice-líderes aí, inclusive o Major Vitor Hugo, só foram candidatos porque o presidente Jair Bolsonaro convidou. Falou, vamos ser convidado e tal. O capitão Derrite, da mesma forma. O capitão Derrite me falou mais ou menos o que a Carla está dizendo. Olha, o nosso trabalho aqui é ajudar o presidente e se ele entendeu, entrega e tal. Era o grupo do capitão, do major Vitor Hugo. E o vitorioso dessa história é o general Luiz Eduardo Ramos. Ele centraliza a política do governo no Congresso Nacional. Foi ele que tirou o Paulo Guedes desse blá 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 e dessa conversa direta com o presidente da Câmara e com líderes. Não foi o presidente da Câmara que se afastou do ministro da Economia, foi o ministro da Economia que entendeu o processo e se afastou da área política e determinou aos seus secretários que não fizessem reuniões com líderes e com o presidente da Câmara. Esse processo, essa ligação é interlocução através do ministro Luiz Eduardo Ramos. Então, todos estão entendendo
mas é um processo meio cruel, né? Em política, política é assim mesmo. Tancredo dizia que é uma deusa sedenta de sangue. Diga, Augusto. Chamada articulação política, né, tão cobrada do governo. O governo está procurando fazer mudanças que facilitem e apressem a aprovação das reformas. Se essas mudanças se prestam a isso, bem-vindas sejam. Acho ótimo. Ele está trocando também parlamentares que, independentemente do que pensam, tal, são ainda inexperientes, né? Podem estar fazendo um bom trabalho, mas são ainda inexperientes, por pessoas que talvez tornem menos lenta a tramitação de reformas que são urgentes, necessárias. Agora, o primeiro trabalho dos vice-líderes é acabar com a vadiagem do Congresso, que suspende sessões por qualquer motivo. É uma pena que vadiagem tenha deixado de ser até uma contravenção. Senão muitos deles aí que escaparam da Lava Jato, graças à imunidade parlamentar e ao foro privilegiado, pelo menos conheceriam a cadeia por alguns dias, porque é muita vagabundagem, né? Oceana. Olha, Vitor, muita gente critica o sistema político americano com 2 partidos apenas, né? Mas eu acho que ainda é menos pior do que o nosso. O nosso, eu não sei, o Zé me corrija, são quantos partidos? 30 e alguma coisa, e aí você tem que ficar distribuindo ali terreno e fazer essa articulação política dessa maneira é muito complicado. Eu torço muito, muito mesmo, Vitor, para que nós começamos a empurrar a pauta da reforma política no debate aí na sociedade, o recall, como a gente vem comentando aqui, e eu acho que diante de tantas reformas importantes que nós temos para passar aí nos próximos anos, eu acho que a reforma política ela tem que entrar no nosso radar o quanto antes. Diga, Fiuza. Eu voto com o relator Augusto Nunes. Tem que acabar com a vadiagem. O que houve com o Congresso Nacional? O país numa urgência danada, tendo que reformar tudo, tendo que transformar essa crise numa oportunidade de reconstrução, senão vai para o brejo, e só discutem reeleição de Alcolumbre, só fica numa conversa fiada, no cochicho. Onde é que estão? Onde é que estão as pautas? Onde é que está a celeridade da Câmara dos Deputados, do Senado Federal? Eles só se apressam para votar lei da mordaça, fake news. Tem notícia hoje aí, lá do relator, apressadíssimo para votar a lei da mordaça. Então, o que é? Aí o Rodrigo Maia se afasta por licença de saúde, suspende as pautas, suspende as votações. Cadê a prisão após condenação em segunda instância? Ninguém vota. Então tem que acelerar. Agora, o que acontece? O Rodrigo Maia fica lá fazendo disparate contra o ministro da Economia, o que é uma piada, né? É uma piada. Assim, eu costumo dizer o seguinte, tem aí umas más línguas, né, que ficam dizendo, não, porque agora o Centrão que vai comandar, e eu não sei se tem gente que acredita aí, né, nesse grupo de articulação política, né? Não, deixa o Paulo Guedes de lado agora, a gente vai comandar. Ô, Vitor, você pega qualquer um desses personagens, articuladores do Centrão, e bota para dar uma volta ao mundo com o Paulo Guedes, né? E pergunta ao mundo, eu estou me referindo à comunidade internacional, investidores, né? Gente que toma decisões sérias e pesadas em relação a colocar dinheiro no Brasil, pergunta se eles vão dar dinheiro para o Paulo Guedes ou para um desses articuladores. Então baixem a bola. Né, o nome do jogo é Agenda Reformista Liberal. Quem gerencia isso é o ministro Paulo Guedes. A reforma da Previdência foi aprovada dessa maneira, com auxílio do Rogério Marinho, que era secretário de Previdência do Ministério da Economia, que é um homem do parlamento. Depois o governo atraiu para o Ministério da Comunicação o Fábio Faria, que também é um homem de trânsito no Congresso. Então, a articulação contra as más línguas, contra as ideias de que o governo seria autoritário e passaria por cima do parlamento, tem sido feita de forma a contento, mas ela provém da virtude dessa agenda,
Não adianta, né? Só o centrão governando não sai nada.